Em 1997, chegava aos cinemas dos Estados Unidos o terror Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, escrito pelo Kevin Williamson e baseado em um livro da autora Louise Duncan. O filme foi um grande sucesso, mas naquele mesmo ano, uma outra obra dessa autora também foi adaptada em uma produção mais modesta feita para TV, e era um de seus livros mais polêmicos. Se você era adolescente ali no começo da década de 2000 e frequentava as locadoras, você provavelmente pode ter esbarrado nesse filme, ou mesmo se pegou algumas das exibições dele na TV. Eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O filme encontrado de hoje é o suspense O Terror Ronda Escola. O suspense terror, o terror suspense... Na segunda metade da década de 90 estava pipocando diversas produções teen de suspense e terror, muito por causa do sucesso de Pânico em 1996, então a gente tinha novos filmes de franquias antigas, como era o caso de Halloween H20, A Maldição de Carrie, A Noiva de Chuck, e também alguns livros antigos estavam sendo resgatados para ganharem adaptações, seja no cinema ou na TV, como foi o caso de O Terror Ronda Escola de 97, que era a adaptação de um livro da Louise Duncan publicado em 1978. O título do livro é o mesmo título original que a adaptação ganhou, Killing Mr. Griffin, e trazia temas relacionados à aceitação social na adolescência e à pressão dos colegas em ser popular e bem visto. Somado a isso, tiveram outros temas que fizeram com que o livro fosse abolido de algumas escolas na década de 80, como trazer jovens bebendo, fumando e mentindo para autoridades. Não era considerado como um bom exemplo por muitos, mas isso não impediu o sucesso da obra, sendo que em 82 o livro recebeu o prêmio de livro infantil de Massachusetts. Aliás, foi nos anos 90 que a Louise Duncan também decidiu que não iria mais escrever histórias de terror ou suspense adolescentes que colocassem mulheres em situações de perigo, porque ali no final da década de 80 ela sofreu uma perda muito grande na família dela, já que a filha dela foi assassinada. A autora Louise Duncan viveu até seus 82 anos e veio a falecer em junho de 2016. O Terror Ronda Escola foi uma produção feita diretamente para a TV, sua primeira exibição aconteceu em 7 de abril de 1997 e foi pelo canal NBC. O elenco contava com os nomes que estavam conhecidos ali já na TV, que já tinham feito alguns trabalhos antes ou que explodiram também depois ali nos anos seguintes em séries que fizeram muito sucesso. Tinha a Amy Jo Johnson, a Michelle Williams e o Mário Lopes. Mais pra frente do vídeo eu vou retomar o elenco e comentar sobre alguns outros trabalhos que eles também tiveram. E a direção do filme foi comandada pelo Jack Bender, que na década de 90 também tinha realizado um outro filme de terror que marcou a infância de muita gente, que foi O Brinquedo Assassino 3. E nas décadas seguintes, o Jack Bender ainda ia dirigir episódios para várias séries que provavelmente você deve ter esbarrado em uma ou outra, que foi Lost, Alias, Game of Thrones, Mr. Mercedes, John of Arcadia e Família Soprano. Mas voltando ao Terror Ronda Escola, a história girava em torno de uma adolescente que era persuadida pelos colegas de classe a participar de um plano mirabolante de sequestrar um professor que eles não gostavam só para dar uma lição nele. O professor Griffin é apresentado como um verdadeiro carrasco, que não vê limites para exigir disciplina dos seus alunos. Em determinado ponto do filme, ele é questionado pela esposa sobre seus métodos, e ele afirma que só trata seus alunos desta maneira porque é através do sofrimento que eles irão aprender e assim extrair o melhor de cada um deles. Mas enfim, depois de alguns confrontos, a gente tem aí um personagem que também é um dos protagonistas dessa história, que é o Mark. É um adolescente que ele é um pouco problemático, ele é bem mimado, ele não vê limites de como se comportar dentro da sala de aula, ele pode fazer o que ele bem entende, e é ele que tenta persuadir todos esses outros colegas, e aos poucos ele vai conseguindo, porque esses colegas também passam por situações bem humilhantes com esse professor. E é aí que a gente chega na estudante prodígio da sala, que é aquela mais certinha, e eles tentam convencer ela fica meio receosa no começo, mas ela também quer fazer parte daquele grupo, até que um dia ela sofre uma humilhação muito forte do professor e resolve participar do plano. E o curioso é que o professor muda de comportamento com ela justamente depois que ele começa a ver que ela tá andando com eles, e ele começa a ter uma atitude super escrota e machista com essa aluna, porque ele acha que ela tá indo pra um caminho completamente errado, então é uma relação aí bem problemática mesmo. It is for your benefit. If you're crying because this is one of the greatest tragedies ever written, I will die a happy man. But no, you're
crying because I've embarrassed you in front of your beau and your so-called peers. Well, that doesn't matter, McConnell. E aí é claro que a Susan, que é interpretada pela Amy Jo Johnson, meio que se arrepende ali quando ela já tá no meio do plano, quando ela vê como o professor é sequestrado de forma violenta pelos colegas. E depois disso ainda rola uma tortura psicológica com o professor para que ele tente mudar os métodos dele de ensino, mas que dá terrivelmente errado porque o professor acaba morrendo. O mistério fica por conta de como aqueles jovens vão descobrir que a morte do professor pode não ter sido tão acidental assim. Junto a isso, somos apresentados a tramas paralelas que servem para reforçar o caráter de nossos protagonistas Mark e Susan. Como o filme abre com a Susan confessando que não imaginava que as coisas terminariam daquele jeito, já se imagina que algo muito ruim aconteceu com um plano mirabolante daqueles jovens. Eu gosto bastante da primeira e segunda metade do filme, onde a gente é apresentado a escola onde esses jovens estudam, a gente conhece um pouquinho do mundo dos protagonistas, né, do Mark, a gente já vê como ele é um garoto muito mimado, e da Susan também. Ela tem uma amiga que é super divertida, que é interpretada pela Michelle Williams, é uma personagem que gosta muito de filmes, então tudo que ela sempre vai comentar, ela fala algo relacionado a cinema, ela tenta comparar situações da vida das duas, alguma situação de filme, o que aconteceu no filme, o que elas poderiam fazer. Então sempre que as duas estão juntas em cena, a gente tem um momento que é bem divertido e existe uma química legal entre as duas atrizes. Is it really? No, but I think they're like a 90s knockoff of Animal House, you know, you get drunk, you get loud, you get stupid, probably. E até curioso a Michelle Williams ter feito essa personagem, porque no ano seguinte, em janeiro, ia estrear Dawson's Creek, onde ela namorava um cara que era apaixonado por cinema e também só relacionava tudo que acontecia na vida dele com coisas dos filmes que ele gostava, que era o Dawson, né, o personagem protagonista da série. What you got here? Let's see. Creature from the Black Lagoon, humanoids from the deep swamp thing? It's research. Making a movie. Why movies? What's the attraction there? I reject reality. Acho que então quem gosta de Dawson's Creek vale conferir o Terror Room da Escola, porque é muito curioso ver a Michelle Williams nesse personagem. E aliás, tem um vídeo aqui também no canal onde eu falo sobre a relação de Dawson's Creek com os filmes de terror. Se você curte ali os filmes de terror do final dos anos 90, terror teen dessa época, vou deixar linkado aqui na descrição para você conferir depois. Aproveitando esse gancho do elenco, todos eles ali tiveram alguns trabalhos importantes naquela época, seja antes do Terror Room da Escola, ou depois. Como eu disse, a Michelle Williams ia ficar bem famosa no ano seguinte pela estreia de Dawson's Creek, que até participou de um outro terror teen, que foi o caso de Halloween H20, 20 anos depois. E a Amy Jo Johnson também já era conhecida de muita gente que tinha sido criança no começo dos anos 90, por seu papel como Kimberly, a Ranger Rosa de Power Rangers. Ela também estaria na série de sucesso Felicity, ao lado de Kerry Russell, série que inclusive teve episódios dirigidos por Jack Bender, o diretor de Terror Room da Escola. Já o Mario Lopes tinha estado em Saved by the Bell e no final da década em Pacific Blue. E enquanto eu pesquisava sobre o filme, acabei descobrindo também que o Mario Lopes esteve em uma série que eu gostava muito dos anos 90. Ele participou de um episódio de Irmão ao Quadrado da Nickelodeon. Ainda que existe algo muito nostálgico pra mim relacionado ao Terror Room da Escola, ele é uma produção mais fraquinha mesmo, não tem um roteiro tão interessante e que consegue aprofundar seus personagens, ele é mais previsível mesmo e tem um desfecho que deixa aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa, sabe? Acho que teria sido mais interessante se a gente tivesse tido aí uma série pra trabalhar melhor esses personagens. Mas eu tenho memória afetiva com o filme e gosto muito de rever ele, porque enfim, tem atores que eu gosto e ele tá muito ligado ali a uma época muito especial da minha vida, onde eu ia à locadora e tal. Era louco pra tentar pegar ali um novo filme de terror ou suspense que chegasse na locadora. Às vezes a gente nem sabia que estava para chegar, então eu tenho uma memória afetiva muito forte com ele também. From the author of I Know What You Did Last Summer, Mr. Griffin was the teacher from hell. Let the games begin. No idea how much trouble you're in! Bom, a adaptação foi exibida na TV nos Estados Unidos em abril de 97, mas aqui no Brasil ele só chegou em 2000, que foi quando foi lançado em VHS pela Europa Filmes. Lá nos Estados Unidos, o lançamento em home video também aconteceu no mesmo ano. Até então, o filme só tinha sido exibido na TV. Aqui, então, foi lançado pela Europa Filmes e também foi exibido pela Record. Pelo que eu pesquisei, rolou uma exibição
onde o filme nem chamava ainda o terror ruim da escola, foi exibido como Os Alunos do Sr. Griffin, e que nas reprises do filme depois, eles já utilizavam o título original escolhido para distribuição aqui no Brasil. E tirando as reprises na TV, é um filme que é difícil você ter acesso a ele, porque ele só foi lançado aqui no Brasil em VHS. Então tem que dar aí uma boa vasculhada para você conseguir encontrar se você nunca assistiu. É um suspense bem fraquinho, mas ele tem ali todas as características do final da década de 90. Se você gosta de produções dessa época, acho que vale a pena ir atrás para dar uma conferida. Principalmente se você gostava de Dawson's Creek ou Felicity, gostava de acompanhar os trabalhos da Michelle Williams, da Amy Jo Johnson, que são as atrizes que estão presentes no filme. Eu particularmente gosto mais da outra produção feita para TV no ano seguinte de O Terror Ruim da Escola, que também é baseado em um livro da Lois Duncan, que é o Eu Estou Esperando por Você, que também chegou ao Brasil pela Europa Filmes. Eu gosto bastante desse filme e pretendo fazer um vídeo só sobre ele também. Susan McConnell, please report to the administration office. No one's gonna get busted. Where are you going, Susan? You're doing this for the good of the group. Not gonna get away with this. Simpsons, there's only one way to make the grade. Killing Mr. Griffin. Mas e aí, você também tem memória afetiva com o terror ruim da escola? Gostava dessas produções ali do final da década de 90? Compartilha aqui nos comentários quais suas histórias com o filme, e se você gosta de filmes de terror e suspense assim como eu, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.